Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. A palavra de Deus é viva e eficaz. Isso significa que a palavra não é simplesmente um livro. Ela é voz que ressoa em nosso coração e nos faz viver. Por isso é necessário que todos os dias abramos o nosso espírito para acolher a voz do Senhor, que nos faz viver de acordo com a sua vontade. Por isso, meu irmão, minha irmã, diariamente nós temos esta oportunidade de escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Aproveitemos bem este momento que nos é concedido no dia de hoje. Acolhamos a mensagem que o Senhor dirige ao nosso coração. Vamos escutar com bastante atenção a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: Que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: Destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe, então, os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Enquanto estava em Jerusalém, para a festa da Páscoa, vendo os sinais que faziam, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a mensagem da Palavra de Deus que hoje nós escutamos, esta perícope tirada do Evangelho de São João, nos traz uma mensagem muito forte, que já indica qual será o destino de Jesus. Jesus faz a sua peregrinação ao Templo de Jerusalém. Na verdade, o Evangelho nos apresenta 2 realidades, 2 templos. O primeiro templo, que é o templo físico de Jerusalém, e o segundo templo, que é o próprio Jesus. Por isso eu te convido, querido irmão, para que juntos façamos a reflexão deste Evangelho, de modo que ele nos ajude, ilumine a nossa vida. O Evangelho começa dizendo assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. É bonito perceber que Jesus, sendo o Filho de Deus, faz todos os anos essa peregrinação a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Isto é, Jesus observa como o povo do seu tempo os costumes religiosos, por isso ele sobe a Jerusalém. Também vale dizer que a Sagrada Escritura, de um modo tão simbólico, sempre se refere à ida a Jerusalém como uma subida. Isso não simplesmente uma subida geográfica, mas porque tem um aspecto teológico. É uma subida teológica. Jesus sobe a Jerusalém para celebrar, como de costume, a Páscoa. E o que acontece quando Jesus está em Jerusalém? Diz assim o texto da Sagrada Escritura: No templo,
encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Esta imagem, ela é chocante. Por quê? Porque Jesus esperava encontrar no templo o Deus, que é o seu Pai, o Divino Pai Eterno. No entanto, o que Jesus encontra no templo é comércio, é a busca pelas próprias vontades daqueles que fazem do templo um instrumento para si mesmos. Portanto, a gente precisa também se perguntar e se interrogar se muitas vezes o templo, que deveria ser a casa do encontro com o Divino Pai Eterno, não é instrumentalizado, de forma que corresponda simplesmente à busca de vontades humanas e não um lugar de encontro pessoal com Deus. Por isso há este contraste. Jesus espera encontrar no templo com o Divino Pai Eterno. No entanto, ele encontra no templo mercadores, aqueles que instrumentalizam o templo a seu favor. E o que acontece quando Jesus percebe esta situação contraditória? Diz assim o Evangelho: tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Esta imagem de Jesus com o chicote também remete a uma expectativa messiânica. Se esperava que o Messias viesse com este chicote para castigar os pecadores. No entanto, o Evangelho inverte um pouco, porque esta realidade do Messias com o chicote é justamente para tirar do templo aqueles que instrumentalizam e fazem do templo uma casa de comércio, em vez de ser uma casa de oração. Portanto, Jesus purifica o templo. O templo é o lugar do encontro verdadeiro com Deus. E diz mais o Evangelho: e disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. É interessante porque a todos os outros Jesus expulsa do templo, mas somente aos vendedores de pombas Jesus usa esta expressão aqui do Evangelho: tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Por quê que Jesus fala isso especificamente aos que vendiam pombas? Meu irmão e minha irmã, no templo eram oferecidas as ofertas, e cada um, de acordo com a sua condição financeira, apresentava um tipo de oferta. A oferta apresentada pelos pobres era justamente a oferta dos pombos. É por isso que Jesus fala diretamente aos vendedores de pombas, isto é, Jesus não admite que o templo seja o lugar da opressão, da exploração, sobretudo dos pobres. Então é preciso que esta reflexão também seja trazida para a nossa realidade. É preciso que purifiquemos também o templo que nós participamos para que ele seja de fato uma casa de oração e não um comércio. E continua o Evangelho dizendo assim: recordaram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Portanto, Jesus tem um zelo pelo templo como o lugar do encontro pessoal com Deus. É este mesmo zelo que cada um de nós deve ter pela casa do Senhor, isto é o lugar de nos encontrarmos verdadeiramente com Deus. Em seguida, diz o Evangelho, os judeus interpelaram-no então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? E aí Jesus utiliza esta imagem muito bonita de um templo que será destruído e em 3 dias Jesus o reconstruirá. Obviamente, os judeus se assustam diante desta expressão de Jesus. Tanto tempo foram necessários para a construção deste templo, e tu o reconstruirás em 3 dias? É claro que Jesus não estava falando daquele templo de pedra. Jesus estava fazendo referência ao que ele deveria sofrer em Jerusalém logo mais adiante. Ele deveria ser condenado, ele deveria ser morto, mas no 3º dia ele ressuscitaria. Portanto, Jesus está falando do templo que é o seu corpo e não o templo de pedra. Mas os judeus não conseguem compreender esta mensagem de Jesus. E os discípulos, quando Jesus ressuscita, recorda de tudo isso que aconteceu e quando Jesus diz que em 3 dias reconstruiria o templo destruído. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo este tempo especial da Quaresma e justamente é o tempo para nos preparar,
para que, unidos a Jesus, façamos esta experiência também da renovação. Com Cristo, que entrega a sua vida na cruz e ressuscita no terceiro dia, todos nós também, pelo batismo, ressuscitamos em Cristo. Nós esperamos a ressurreição dos mortos, a ressurreição escatológica, mas todos os dias precisamos fazer esta experiência de ressurgir em Cristo, à luz do seu Espírito que nos fortalece e nos faz reviver. Que a mensagem da Palavra de Deus nos ajude, nos encoraje a viver bem a nossa fé. Meu irmão e minha irmã, tivemos a oportunidade de escutar a Palavra de Deus, fazer a nossa reflexão, e como é bom o nosso coração ser renovado pela escuta atenta da Palavra de Deus, que renova o nosso espírito e nos ajuda a viver melhor a nossa fé. E não há forma melhor de concluir este nosso encontro diário, a não ser nos dirigindo ao Divino Pai Eterno e a Ele fazendo a nossa oração. Por isso te convido para que juntos nos dirijamos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te agradecemos por esta oportunidade da escuta da palavra do Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos a graça, ó Divino Pai Eterno, de fazer de nossas igrejas, dos nossos santuários, dos nossos templos, um verdadeiro lugar de encontro contigo. Permita, ó Divino Pai Eterno, que a voz de Teu Filho Jesus purifique os templos onde nós participamos e também purifique o templo do nosso coração, para que possamos fazer um verdadeiro encontro contigo. Ajuda-nos, Pai, a viver o Evangelho que terminamos de escutar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.